Você já ouviu a música Rei do Gado? Considerada por muitos uma das maiores histórias já contadas em uma moda de viola. Era um tempo em que poucos acumulavam grandes fortunas, enquanto muitos trabalhavam de sol a sol para manter aquela riqueza de pé. O café movia a economia do país e transformava algumas famílias em verdadeiros impérios, fortunas que pareciam não ter fim. Naqueles dias, os homens mais ricos tomavam as decisões que moviam toda a região, e poucos ousavam questionar a sua autoridade. Mas então, quando a noite parecia seguir tranquila naquele velho bar de Ribeirão Preto, a porta começou lentamente a se abrir, e foi ali que começou a história eternizada na música Rei do Gado. O salão inteiro ficou em silêncio. As conversas pararam, e todos os olhares se voltaram lentamente para a entrada. Ninguém imaginava que aquele simples viajante mudaria o rumo daquela noite. Foi naquele instante que nasceu a história contada nesta moda de viola. E é exatamente aqui que começa a música Rei do Gado. E daquele momento em diante, todos os presentes passaram a observar aquele estranho viajante, sem saber que estavam prestes a testemunhar uma das histórias mais marcantes já contadas em uma moda de viola. A partir dali, aquele homem simples se tornou o centro das atenções. Muitos acreditavam que ele não pertencia àquele ambiente, mas a canção mostra justamente o contrário. Ela nos lembra que riqueza e valor não são a mesma coisa, e que as maiores lições daquela noite viriam justamente do homem mais humilde do salão. Sem dar atenção aos olhares, o peão caminhou lentamente até o balcão, puxou a cadeira devagar e pediu uma pinga para rebater a friagem da estrada. O salão continuou observando em silêncio. Ninguém parecia entender quem era aquele estranho. Algo estava diferente naquela noite. Alguns homens começaram a cochichar entre as mesas. Os olhares de curiosidade logo se transformaram em julgamento, porque naquele ambiente, a aparência dizia muito sobre uma pessoa e para eles, aquele peão coberto pela poeira da estrada não parecia pertencer ao mesmo mundo. As roupas simples, as botas gastas e o jeito humilde chamavam mais atenção do que sua própria presença. Para muitos ali, aquilo já era motivo suficiente para tirar conclusões. Os cochichos aumentavam a cada instante, e alguns sorrisos de deboche começavam a surgir entre as mesas. Foi então que um jovem almofadinha decidiu quebrar o silêncio, com um sorriso de deboche. Ele se levantou da mesa. O salão inteiro voltou sua atenção para ele. E por alguns segundos, ninguém ousou dizer uma palavra. O almofadinha ajeitou o paletó, olhou para o peão de cima a baixo e abriu um sorriso carregado de arrogância. Parecia se divertir com a situação, como se já soubesse exatamente o que iria dizer. Alguns homens começaram a rir antes mesmo de ouvir suas palavras. Enquanto isso, o peão continuava sentado calmamente diante do balcão, sem levantar a voz, sem demonstrar irritação, como se nada daquilo tivesse importância. A tranquilidade daquele homem parecia incomodar ainda mais os presentes. Enquanto o salão aguardava alguma reação, o peão apenas levou o copo aos lábios e tomou sua pinga com a mesma calma de antes, como se os cochichos, as risadas e os olhares de desprezo não tivessem qualquer valor para ele. Aquilo pareceu irritar ainda mais o almofadinha. Acostumado a chamar a atenção por onde passava, ele não conseguia aceitar ser ignorado. O sorriso de deboche desapareceu por um instante e deu lugar a um olhar de provocação. Era evidente que ele estava decidido a arrancar alguma reação daquele peão. Foi então que o almofadinha tentou humilhar o peão diante de todos, usando sua aparência simples como motivo de deboche. Ele lembrou ao salão que naquela noite estava presente o poderoso rei do café. Os risos tomaram conta do ambiente, e muitos acreditavam que aquele homem da estrada não teria nada a responder. Mas estavam enganados. Sem perder a calma, o peão respondeu com firmeza. Deixou claro que sua riqueza era muito maior do que qualquer um ali imaginava. Com tranquilidade, afirmou que sua fortuna estava nos imensos rebanhos que possuía. Disse que a quantidade de gado sob seu comando era tão grande que podia ser comparada, sem dificuldade,
as enormes plantações de café do fazendeiro. A confiança daquela resposta deixou o salão em silêncio. Foi naquele instante que todos compreenderam o erro que haviam cometido. Julgaram um homem pela aparência e acabaram descobrindo que estavam diante de alguém muito maior do que imaginavam. O viajante coberto pela poeira da estrada era, na verdade, o poderoso Rei do Gado. E como se aquela revelação ainda não fosse suficiente, ele tirou um grosso maço de cédulas do bolso para pagar a pinga. A quantidade de dinheiro chamou a atenção de todos os presentes. Com a mesma tranquilidade que demonstrou durante toda a noite, disse ao garçom para ficar com o troco. O salão permaneceu em silêncio. Antes de partir, deixou apenas uma última informação. Disse que quem quisesse saber quem ele era de verdade, bastava ir até sua cidade e perguntar pelo Rei do Gado. E foi assim que terminou aquela noite. Uma história que atravessou gerações e se transformou em uma das mais famosas modas de viola do Brasil. Mais do que uma disputa entre dois homens, a canção retrata um período em que a força da pecuária crescia enquanto o domínio dos grandes barões do café começava a mudar. Mas a principal lição permanece a mesma. A aparência pode enganar. A humildade vale mais do que a arrogância. E o verdadeiro valor de uma pessoa nunca deve ser medido pelas roupas que veste ou pela poeira que carrega na estrada. Talvez seja por isso que essa moda de viola continua emocionando tantas pessoas até hoje. Porque algumas histórias nunca envelhecem. Elas apenas se transformam em lenda. E se você gostou de conhecer a história por trás dessa canção, convido você a assistir aos outros vídeos aqui do canal 4 Atos, como a emocionante história de Serafim e seus filhos, eternizada na voz de Zezé de Camargo em Luciano, e a análise de Disparada, um dos maiores clássicos da música brasileira, eternizada na voz de Jair Rodrigues. Duas histórias marcantes que, assim como o Rei do Gado, atravessaram gerações e continuam vivas na memória do povo sertanejo. E se você gostou desta história, não esqueça de se inscrever aqui no canal 4 Atos. Deixe o seu like, compartilhe deste vídeo com quem também ama a música sertaneja de raiz e conte nos comentários qual outra canção você gostaria de ver por aqui. A sua participação ajuda a manter vivas essas grandes histórias e faz com que elas alcancem cada vez mais pessoas. Muito obrigado por assistir e até a próxima história.